Bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa apresentação da nossa oficina sobre fotografia esportiva. Vou passar aqui um pouquinho sobre a escolha do nome e o que iremos abordar nessa nossa manhã. O registro fotográfico de atividades desportivas, históricas, descrição guarda. Vamos começar, primeiramente, apresentando a equipe, que é composta pela Patrícia Machado Goulart França, graduada em Arquivologia e com doutorado em Ciência da Informação, Tayane Vicente Vanderberg, graduada em História e Arquivologia e doutorado em Memória Social, Alice Veridiana de Souza, graduada em Arquivologia e doutorando em Museologia e Patrimônio, Daniel Ramalho de Souza Pereira, graduado em Biblioteconomia e mestrando em Memória Social, Jaqueline Pereira da Silva, graduanda em Museologia, e eu, Leonardo da Silva Vieira, graduando em História. Todos com a coordenação da Fabiana da Costa Ferraz Fatuelli, graduada em Arquivologia e Letras e pós-doutora em Letras. É válido também a gente ressaltar que as informações e opiniões emitidas nessa apresentação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores e autoras, não exprimindo necessariamente o ponto de vista das instituições viabilizadoras do evento. É permitida a reprodução total ou parcial desse texto e dos dados nele contidos para fins educacionais, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. Mencionando um pouco sobre o intuito da nossa apresentação, é realizar uma breve história da fotografia, destacando aspectos teóricos e práticos sobre o ato de fotografar, evidenciando a fotografia como registro documental, abordando técnicas básicas de fotografia, com o telefone celular, obviamente, e demonstrando como descrever a fotografia, explicando a forma como armazenar e refletindo também um pouco sobre essa relação fotografia e memória. Agora eu vou passar a palavra para a Tayane. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta oficina. Eu me chamo Tayane Vicente Vanderberg e eu sou pesquisadora extensionista do projeto Escola de Campeões. Pode passar o slide, por gentileza. Eu irei apresentar para vocês um breve conteúdo sobre a história da fotografia, com o objetivo mais de contextualizá-la historicamente, mas de uma forma bem sucinta. É sabido que desde a pré-história, o homem ele busca retratar aquilo que ele vê e que ele observa. E no período das sociedades ágrafas, o homem ele buscou representar aquilo que ele vivenciava por meio de imagens que são conhecidas como as pinturas rupestres. As imagens daquele período elas eram feitas com uma mistura de tintas de vegetais e carvão e eram registradas em paredes dentro de cavernas. Então a gente percebe que esse interesse por representar os acontecimentos com imagens ele é muito antigo e não seria diferente nos séculos seguintes. Acerca da conceituação da fotografia, nós podemos dizer que esse é um termo de origem grega e que significa desenhar com luz e contraste. Aqui nessa apresentação eu trouxe para vocês uma das possíveis definições do termo, do conceito de fotografia. Esse que eu estou apresentando aqui para vocês, ele está presente no Dicionário Técnico de Fotografia Clássica da Fundação Nacional de Arte. Mas é bom ressaltar que existem outras definições teóricas. No âmbito do projeto Escola de Campeões, aqui a gente tem o objetivo de compreender a fotografia como uma fonte social e documental que registra os acontecimentos desse projeto.
Foram muitos, né, ao longo dessa trajetória do surgimento da fotografia, foram muitos os estudiosos que eles desenvolveram e contribuíram para o invento da fotografia. Inclusive, o Leonardo da Vinci, né, o famoso pintor Leonardo da Vinci, ele também contribuiu. Mas, de modo geral, é atribuído ao francês Niepce a criação da primeira fotografia no mundo, ocorrida no século XIX, que é essa imagem aí que vocês estão vendo. Mas cabe destacar que, nesse mesmo período, assim, né, do século XIX, outros estudiosos, né, como Hercule Florenzi, no Brasil, ele também desenvolvia processos fotográficos semelhantes. E por isso, né, devemos levar em consideração que, ao longo do surgimento da fotografia, inúmeras pessoas contribuíram para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. No Brasil, né, como eu falei anteriormente, a fotografia ela foi muito estudada, né, pelo Hercule Florenzi, e ela foi muito difundida no Brasil, no nosso país, pelo imperador Dom Pedro II, quando este, né, ele trouxe o daguerreótipo para o país no ano de 1840. Na imagem, nas duas imagens que vocês estão vendo, né, nas duas fotografias que vocês estão vendo, né, nós trouxemos exemplos do registro da primeira fotografia que foi produzida no Brasil no ano de 1840. Ainda é uma fotografia que é oriunda, né, do daguerreótipo, que é um processo resultante, né, de uma complexa criação, né, da imagem, na qual eram utilizados até, inclusive, materiais tóxicos, né, como o mercúrio e o bromo, e outros materiais muito caros, como o ouro e a prata, para a obtenção dessa imagem, né? E cada imagem que era obtida pelo daguerreótipo, ela era única e impossível você fazer cópias, né? Porque essa imagem ela era gravada em uma chapa. As reproduções, né, das primeiras fotografias, elas consistiam nessa técnica de exposição luminosa e fixação em uma superfície que resultava no negativo da imagem. Como eu disse anteriormente, o Dom Pedro II foi um grande entusiasta, né, da fotografia e ele, inclusive, deixou como patrimônio uma importante coleção para o país, composta por 23 mil fotografias, sendo essa coleção considerada a maior coleção de documentos fotográficos do século XIX. No ano de 2003, para vocês terem, né, uma ideia da importância dessa coleção, ela recebeu o registro internacional do programa Memória do Mundo, sendo reconhecido o seu valor cultural. E para quem tiver interesse, né, em pesquisar, a custódia dessa coleção é da Biblioteca Nacional e está disponível para ser acessada online. Aí agora, nesse momento, né, eu vou passar a palavra ao pesquisador Daniel Ramalho, que irá apresentar a vocês questões mais técnicas, né, acerca da fotografia. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Tayane. Como a Tayane comentou, eu sou Daniel Ramalho, eu sou bibliotecário formado pela Unirio, sou pesquisador de pós-graduação no projeto Escola de Campeões e também sou fotógrafo, desde o milênio passado. E para começar a nossa conversa, a gente quis mostrar aqui um princípio ótico que torna o processo fotográfico possível. Ele é um princípio que já é utilizado nas artes há muitos e muitos tempos, inclusive a origem, né, há uma grande divergência entre muitos autores na onde esse princípio começou a ser aplicado e tal. E, basicamente, o princípio da câmera obscura, né, ou da câmera escura, ele consiste num compartimento, né, que é mantido na escuridão, na obscuridade, com um furo, um pequeno orifício em um dos seus lados. A luz que entra por esse furo, né, ela aparece projetada de forma invertida, numa imagem, uma imagem invertida. E esse princípio, né, ele é um antepassado da câmera fotográfica. Inclusive, um
pesquisador chamado David Hockney, também é um artista plástico, ele publica um livro chamado Conhecimento Secreto, onde ele traz uma ampla pesquisa em que demonstra como muitos artistas já utilizavam essas técnicas de representação do mundo visível desde o século XV. E esse desenvolvimento, porque, na verdade, os fundamentos da fotografia, eles vêm de dois princípios. O princípio da câmera obscura, adicionado à existência de materiais fotossensíveis. Como a Tayane mostrou, quando o daguerreótipo, captado pelo Forrance, captura o mundo, isso acontece pela possibilidade dele sensibilizar o fundo dessa câmera obscura, usando material tóxico, como ela comentou, o betume da Judéia, que era um derivado de petróleo, que tornou que o mundo visível pudesse ser capturado, ao que alguns autores à época chamaram de espelho com memória, porque a partir desse invento, dessa descoberta, o mundo tornou-se possível de ser representado, de certa maneira, de uma forma real. E nós temos, como chamado pelo historiador Eric Hobsbawm, o breve século XX também é conhecido como o século da fotografia, porque no final do século XIX surgem as primeiras câmeras Kodak. E a Kodak ela é uma empresa que ela tinha o seguinte slogan: você aperta o botão e nós fazemos o resto. Então, isso democratizou o fazer fotográfico, popularizou essa coisa, essa técnica, essa forma de representação, onde as vidas cotidianas, as memórias, puderam passar a ser possíveis de colecionamento. Em 1935, a Kodak lança o Kodachrome, o primeiro filme colorido. Isso também causa uma revolução, porque até então as imagens eram em preto e branco. O filme, uma outra mudança no suporte é o filme de 35mm, que é aquele filme tradicional como nós conhecemos. Isso proporciona que a empresa alemã Leica desenvolva a sua primeira câmera. E a Leica, por ser uma câmera leve, com esse avanço tecnológico na tecnologia dos filmes, a gente teve o século XX, onde o nosso imaginário, onde a nossa memória coletiva, a representação dos grandes eventos, dos grandes acontecimentos do nosso tempo, passaram a acontecer, a chegar a nós por meio de fotografias. A gente tem esse momento da história cultural que há essa passagem para a ideia de notícia. Porque, como dizia Susan Sontag, uma filósofa muito interessante, ela diz que as fotos são mais memoráveis do que as imagens em movimento, porque apresentarem uma nítida fatia do tempo e não um fluxo. Como a gente vê aqui nessa pequena coleção que nós trouxemos de algumas imagens icônicas do século XX. A miséria no continente africano, a Segunda Guerra Mundial, os confrontos na Praça da Paz Celestial em Pequim, a genialidade do Pelé na foto do brasileiro Alberto Ferreira, a lua, como Caetano diz em sua canção Terra, tu que aparece imenso, porém coberta de nuvens, eram essas imagens, as primeiras imagens do planeta nos anos 60, e a foto do estudante caído, do lendário fotógrafo brasileiro Evandro Teixeira. Então, essa ilustração, essa pequena coleção que nós trouxemos, ela traz para mostrar como a fotografia ela permeia nosso imaginário. De certa forma,
muitos eventos e acontecimentos foram sintetizados em imagens que atingiram essa categoria de icônicas. Muitas dessas imagens nós pegamos numa coleção feita pela revista Life sobre as 100 imagens mais icônicas, mais importantes do século XX. E é importante a gente destacar também, né, que, embora haja uma evolução, né, na representação, nos usos, né, a gente pode pensar nas fotografias, no raio-x, né, nesses filmes que se desenvolvem, então tornam possíveis a captura do movimento, né, o congelamento do instantâneo, a fotografia se torna-se instantânea. A história da fotografia também é uma história da tecnologia, né, uma história da evolução, uma história que é também da câmera. Nessa imagem, a gente pode perceber, né, ali, com a datação de 1021, uma câmera obscura, né, a partir de um item de museu. Em 1826, nós temos ali a marcação da primeira fotografia e a câmera, de certa forma, que foi utilizada. E é importante a gente pensar também que essa câmera ela exigia um longo tempo de exposição. Em 1888, aqui nesse nosso gráfico, a gente vê o lançamento da Kodak, a câmera Kodak, onde a fotografia, de certa forma, esse lançamento ele é revolucionário, porque deixa de ser um processo onde tudo ficava por conta do fotógrafo, né? É um processo artesanal, quase que uma alquimia de misturar os produtos químicos e tal. E o George Eastman, fundador da companhia Kodak, ele tem essa visão de faça você suas fotos, né? Nós fazemos o resto. Então ele traz o processo de laboratório para dentro de uma indústria imensa. Outra marcação importante nesse gráfico é a Segunda Guerra Mundial, né? Por volta de 1939, porque ela traz as categorias das fotografias icônicas, né? A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra representada pela imagem fotográfica. Em 1950, nós temos a câmera Polaroid. No começo dos anos 90, surgem as primeiras câmeras fotográficas que utilizam o processo digital. E no ano 2000, um terceiro momento revolucionário, que é o surgimento dos câmeras em telefones celulares. E essa história, a gente produziu uma série de conteúdos que ficarão disponíveis depois para vocês online. Então, a gente vai passar um pouco mais veloz, se concentramos mais nas imagens, já que falamos de fotografia. E fazendo esse elo, né, de que o processo fotográfico ele surge a partir, né, de uma técnica, de um processo de representação, que é a câmera obscura, que são as câmeras, né, mais essa fixação das imagens no suporte. E esse gráfico aqui, ele apresenta uma evolução da história da tecnologia. E é interessante a gente pensar como a aceleração se torna, né, um fator preponderante. A velocidade das mudanças nas tecnologias, né, elas praticamente dobram a cada mudança tecnológica. Então, a era do filme fotográfico, né, ela dura mais de um século, né? E logo no 1980, a gente tinha uma tecnologia que era a tecnologia de tubo, que nunca conseguiu ultrapassar o filme fotográfico, que era as primeiras tentativas de produção digital. E a gente tem ali, no início dos anos 80, 1980, a era da fotografia digital, né, onde uma tecnologia chamada CCD, o Charged Coupled Device, né, um dispositivo carregável, né, um dispositivo carregável por iluminação, né, cria-se uma tecnologia capaz de converter a luz, né, o princípio da câmera escura, mantém-se,
o que se altera é a fixação, é o suporte, porque essas imagens passam a ser nativas digitais, né? E alguns autores chamam de imagens numéricas, porque o processamento ele passa a ser direto, né? Esse dispositivo ele é capaz de converter a luz em informação digital, e, de certa forma, os filmes são ultrapassados, porque rapidamente, né, por questões de velocidade, de comodidade, de redução de custos de processamento, os CCDs se popularizam, a fotografia digital se populariza de uma forma, né, principalmente até o final, ali, os primeiros anos do século XXI. E curiosamente, né, e um pouco o autor dessa pesquisa, sintetizada aqui nesse gráfico, mostra, rapidamente já há uma ultrapassagem. Porque com o invento do CMOS, né, o CMOS, que é um novo CCD, né, que é uma nova forma de captura que possibilita CCDs menores, né, uma qualidade maior, é uma ultrapassagem tecnológica que acontece muito rápido, a gente se encontra na era da fotografia móvel ou a fotografia com o celular, porque essa ultrapassagem aconteceu muito rapidamente. E chegamos nesses tempos modernos, onde a atividade fotográfica ela se torna super democratizada, né, a partir do momento que hoje em dia praticamente todo mundo tem um celular, somos todos fotógrafos também, né? Como nessa charge do Gary Vervel, né, com bastante ironia, ele apresenta um fotógrafo de imprensa cheio de equipamentos, chegando em algum evento pedindo com licença, eu sou um fotógrafo, um fotojornalista. E as pessoas respondem, sei, nós também, né? Porque aqui a gente quis mostrar como os cidadãos hoje são importantes na produção de informações e de notícias, o que a gente pode exemplificar assistindo qualquer noticiário, né, na televisão, ou próprio lendo um jornal, a gente vê a quantidade de imagens que hoje são produzidas pelos cidadãos. E apesar da ironia da charge, da crítica, essa coisa acabou por acontecer, né? O Antônio Olmos, um fotógrafo inglês, ele questiona a relação, né, essa compulsão que existe hoje em dia em fotografar tudo, a todos e a todo tempo. E ele uma afirmação, ele coloca que as pessoas fotografam comida ao invés de comer. Elas fotografam a Mona Lisa ao invés de olhar para o quadro. E aí ele coloca uma questão que se essa compulsão por tudo fotografar, por registrar, não estaria afastando as pessoas de suas experiências. Como a gente pode ver nessa imagem à direita, onde ela mostra, né, ondas gigantes que foram produzidas por um tsunami na China e a multidão fotografando com celular. Né? Então, de fato, né, a charge meio um pouco antecipou o futuro, né? Porque o fotojornalista que chegou ali ele teve que se lidar com essa multidão, essa mídia multidão, que também faz parte, né, que vem a reboque dessa democratização extraordinária no processo fotográfico, né, no processo de fotografar, que vem pela fotografia celular, das redes sociais, né, das novas formas de circulação e compartilhamento, dos cidadãos que se tornam jornalistas, enfim, que é um assunto, né, para outros, talvez uma conferência próxima. E a nossa ideia aqui, né, o nosso ponto de vista epistemológico ou teórico, ele parte do princípio de que a fotografia é uma linguagem visual, né, que é própria e inconfundível. E talvez seja uma linguagem universal, né, porque já que as imagens fotográficas elas são passíveis de compreensão, elas são as mesmas em todos os continentes, né, em todos os países. E a gente trouxe algumas citações, né, como o professor Mitoguran, que coloca que a fotografia é uma extensão da nossa capacidade de olhar
e uma técnica de representação da realidade, que, por seu rigor, isso é importante destacar, né, porque durante muito tempo a fotografia foi o pincel da natureza. A ideia de fotografia, o conceito de fotografia, ele vem associado a uma ideia de mundo real, de mundo de realidade, né? E particularismo, porque é um processo técnico, de certa forma, inconfundível, o que é uma noção talvez esteja se modificando hoje, né? Com o surgimento de novas formas de representação, por exemplo, com as imagens de inteligência artificial. Mas o professor Goran defende que a fotografia é uma linguagem própria e inconfundível. Né? E a gente coloca que tem uma capacidade de mobilização de um recorte do mundo visível em um instante ínfimo do tempo. E essa mágica, né, que durante muito tempo a fotografia, quando ela é inventada, e talvez até hoje, né, ela causa muito assombro, né, por essa carga do real que ela carrega, ela também é um poderoso agente de nossas memórias individuais e coletivas. E o Boris Kosoy, fotógrafo brasileiro, teórico, pesquisador, professor emérito da USP, com efeito, ele coloca que a fotografia ela é uma máquina do tempo, né? Porque a partir das imagens fotográficas nós somos capazes de viajar em direção a cenários, né, situações e eventos que nós vemos representados, né? Podemos viajar ao passado e viver por instantes essa ilusão documental através de nossas lembranças e da nossa imaginação. E agora eu passo a palavra à nossa pesquisadora Patrícia França e daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Obrigada, Daniel. Bom dia, pessoal. Agora eu vou refletir de forma bastante breve sobre a fotografia como documento. A fotografia é considerada fonte histórica e, nesse enquadramento, é simultaneamente documento e monumento. No primeiro caso, é um índice, onde os objetos, as pessoas e lugares representados nos informam sobre o passado. No segundo, é símbolo de algo que, no passado, a sociedade estabeleceu como uma imagem a ser preservada para as gerações futuras. Sem esquecer jamais que todo documento é monumento. Se a fotografia informa, ela também conforma uma determinada visão de mundo. Na fotografia, descobriu-se que o objeto, embora ausente, poderia ser reapresentado eternamente. É este tempo da representação que perpetua a memória na longa duração. Com os ponteiros petrificados, temos a memória sempre disponível, uma possibilidade consistente de recuperarmos o fato. Então, gente, é importante a gente destacar que, ao utilizar a imagem fotográfica como fonte, a gente deve levar sempre em conta o seu processo de construção, porque a imagem fotográfica ela é um documento criado e construído. Então, assim, a relação documento e representação ela é indissociável. Então, a fotografia ela é uma fonte de informação e um documento com várias funções, e tornou-se também uma forma de resguardar, aliás, uma importante forma de resguardar a memória. Então, a realidade da fotografia ela vai residir nas múltiplas interpretações, nas diferentes leituras que cada receptor vai fazer dela num dado momento. Então, para os autores Felipe, Lima, Carvalho, a fotografia deixou definitivamente de ser um mero instrumento ilustrativo da pesquisa para assumir o status de documento, uma matéria-prima fundamental na produção do conhecimento sobre determinados períodos da história, acontecimentos e grupos sociais. Ainda segundo os autores, a fotografia foi e ainda é utilizada como janela para o passado.
fornecendo, portanto, dados que os documentos textuais não registraram. Desse modo, é essencial a conservação desses materiais que podem colaborar para a compreensão de eventos do presente ou do passado. Na atualidade, a fotografia vem assumindo papel relevante no entendimento de questões ligadas à noção de natureza, cidade, progresso, modernidade, morte, infância, indivíduo, identidade e memória. Então, pessoal, a fotografia ela vai estimular as nossas lembranças. Como a vida não para, nem o tempo, o que permanece registrado é esse instante, que não vai acontecer novamente. Então, ao se encontrar com esse instante congelado, ou seja, a fotografia, você está propenso a lembrar de alguma emoção, de criar narrativas sobre algo, de rememorar fatos. Então, gente, a fotografia ela é um dispositivo para a memória institucional. E a memória institucional, ela produz informação para inovação, levando ao aperfeiçoamento das próprias atividades da instituição. A fotografia vai fornecer informações para que o passado seja atualizado e reutilizado no presente. Então, ao nos depararmos com fotografias que registraram os acontecimentos, por exemplo, os eventos do nosso projeto Escola de Campeões, nós podemos ver detalhes como a localização, as pessoas que participaram do evento, detalhes que muitas vezes não estão expressos em textos. Então, dessa forma, é fundamental preservar o que passou para construir um futuro com identidade. Nesse sentido, a fotografia é objeto de uma construção social, mediação cultural e, como estamos vendo, uma fonte histórica muito importante que documenta as ações. Né? E agora eu vou passar a palavra novamente para o nosso bolsista de pós-graduação e fotógrafo, Daniel Ramalho. Obrigado, Patrícia. É até difícil falar depois de você, né? Porque eu sinto até um pouco tímido com tão suas belas palavras. Mas vamos tentar aqui. Agora, gente, nós estamos caminhando para um momento assim mais prático, com algumas aspas, né, que nós vamos falar sobre algumas técnicas para praticar, né, sobre essa ideia, né, de que e esse dado também, porque na verdade há um dado concreto de que hoje, né, mais da metade de todas as imagens do mundo são feitas por iPhone, que circulam nas redes sociais, né? E se você olhar essa porcentagem para telefones celulares, né, já é grande maioria. A porcentagem de imagens hoje produzidas por câmeras, né, a nova câmera é o celular. Então, por isso, né, já existe um campo do conhecimento, uma linha de investigação própria, né, que analisa essa fotografia. Né? A gente tem até alguns fotógrafos. Essa semana, o brasileiro Sebastião Salgado, ele comenta que ele considera que a fotografia de celular ela é uma outra tipo de imagem, né? É uma forma de comunicação, porém a gente não deveria chamar de fotografia. Por um outro lado, a gente já tem grupos artísticos, né, investigações, que já se utilizam, investigações, pesquisas, né, que já utilizam o conceito de mobgrafia, né, que é a fotografia móvel, do dispositivo móvel. Mas nós, o que a gente fez foi trazer algumas sugestões, algumas ideias, para que vocês tenham melhores resultados com a fotografia de celular, já que hoje o celular essa é a principal câmera, né? E a primeira noção que a gente queria apresentar, ela é a noção de visualização, né? A visualização é um conceito que foi descrito pelo fotógrafo Ansel Adams, onde ele coloca, né, que uma foto não é um acidente, ela é uma expressão de um conceito. Então, entender a fotografia como uma atividade intelectual, né, como algo
como um resultado, e pensar e imaginar um resultado que se quer obter, né? Porque talvez por ser uma linguagem natural, e hoje em dia, pela facilidade de produção de imagens, talvez nos aconteça da gente não refletir muito, né, sobre o que está fazendo, como está manejando, está operando. Por isso eu acho importante sempre dizer, pense na composição, pense no resultado, anteveja o que você quer. E a composição fotográfica é a ordenação dos elementos dentro do quadro. E ela inclui uma série, né? O primeiro plano, o fundo, né? As texturas, o equilíbrio, a disposição desses elementos dentro do quadro, a organização, se eles estão de forma harmônica, se eles estão de forma confusa, né? E muitos conceitos se imbricam aqui nessa ideia de composição. Uma dica, né, que é muito útil quando a gente começa a estudar linguagem, pensar composição, principalmente porque ela vem já dos manuais da pintura, se chama regra dos terços. E, basicamente, é você, né, dividir o quadro em 9 quadrados, né, onde você gera 4 pontos de interseção entre esses quadrados. E aí, dessas 2 linhas verticais, né, dessas 2 linhas horizontais que criam esses terços, né, que são 9 quadradinhos, você insere os elementos dentro dessas interseções das linhas, os chamados pontos áureos ou pontos ouro. Né? Embora já existam muitas e muitas outras regras de composição, né? A regra dos terços ela é basicamente a sugestão inicial, né? Porque ela rende imagens que são atraentes ao olhar, né? São mais instigantes, né, do que simplesmente pela composição central, que é uma forma de enquadramento natural que nós temos, né? Emula o olho. Trouxemos um exemplo, né, dessa regra dos terços, e aqui, por uma questão, né, visual, né, ela inverte um pouco aquilo que nós vimos na ilustração. Ali na ilustração nós tínhamos a figura humana no ponto áureo inferior à direita, aqui a gente tem os elementos humanos no ponto áureo inferior à esquerda, com a bandeira do Brasil no ponto áureo superior, né? Mas é esse o exercício, é dividir, é pensar que existem 2 linhas verticais passando, né, e 2 linhas horizontais, e tentar entender. De certa forma, a gente percebe, né, o olhar, a gente guia o olhar do observador por essa distribuição. Né? A gente cria uma camada de significado. Aqui a gente tem no ponto áureo principal, na diagonal direita, o mar e o céu. Né? Então, é uma composição que ela conversa com essa regra né, dos terços. O espaço vazio ele se torna também um elemento de comunicação nessa imagem, né? Porque no alto ali a gente tem, no alto à direita, nós temos o vazio do céu, né? O último plano, o horizonte. E é uma ideia na produção dessa imagem que gerou uma imagem que talvez não fosse tão interessante se essa casa fosse fotografada somente de frente. Porém, como toda regra, né, as regras existem para serem quebradas. Então, não obrigatoriamente a gente tem a necessidade, né, de seguir a proporção áurea. E dos espaços vazios também, né? Porque o sentido na leitura de imagem, né, que de certa forma emula, o nosso cérebro é treinado, né, para ler da esquerda para a direita e de cima para baixo, como a leitura, né, e por esse treinamento a gente acaba reproduzindo nas imagens. Aqui nós trouxemos uma outra ideia, que é a de encher o quadro. Né? De certa forma, aqui nós temos uma fotografia onde o fundo
é recortado, né? A imagem ela centraliza e ela só traz os elementos principais. Uma foto do carnaval de rua, né? Com dois pierrots, um pierrot e uma colombina, a maquiagem, as coisas. E essa é a ideia, né? Você deixar o mundo exterior, né? Centralidade no seu assunto. Essa imagem ela não deixa margem a ambiguidades, né? Ela não deixa espaço para outras interpretações, porque ela é chamada, é uma foto cheia, né? Onde o quadro ele é completamente preenchido, inclusive deixando partes dos rostos, né? A cabeça dessas figuras do lado de fora, né? Porque ela é uma regra bastante simples, que basicamente o que ela quer dizer? Aproxime-se dos objetos, né? O Robert Capa, um fotógrafo muito importante do século XX, ele dizia que se sua foto não está suficientemente boa, é porque você não estava suficientemente perto do assunto fotografado. Então essa aqui, né, o encher o quadro, chama-se regra de Capa, talvez, diz isso. Aproxime-se, né? E prefira, inclusive, aproximar-se caminhando, chegar perto, né? Porque gera mais interação, gera uma comunicação, né? Porém, a gente tem uma outra modo de aproximação que pode. Outro ponto interessante para mostrar, né, nessa nossa comunicação de ideias, né, mais do que regras, nós queremos só dar algumas sugestões, algumas ideias, é uma perspectiva elevada, né? Nessa imagem aqui dessa partida de voleibol, a gente tem uma perspectiva muito elevada, né? O chamado olho do condor, em que o fundo da foto é a própria quadra, onde a partida está acontecendo e a jogadora sacando. Então, subir, né, no segundo andar, subir uma arquibancada, muitas vezes gera imagens interessantes, né? Até nesse limite de você eliminar o fundo, mas também como forma de mostrar os ambientes, né? Todo mundo conhece aquela tradicional foto de estádio de futebol feita da arquibancada, que dá um clima totalmente diferente das imagens que são feitas do campo, né? A dimensão você só tem de cima. Então, o evento esportivo, um acontecimento numa arena, num ginásio, né? Quando você acha uma perspectiva superior, você consegue dar a dimensão, a dramaticidade, contextualizar no ambiente. Então, procurar ambientes altos é sempre uma boa sugestão. Isso praticamente até causou uma mudança na visualidade, porque, né, a tecnologia desenvolveu um instrumento, que são os drones, para realizar esses sonhos dos fotógrafos, né, dos produtores de imagem, dos cinegrafistas, de voar, né? No século XIX, muitos fotógrafos utilizavam balões para fazer imagens aéreas. E aí, aqui alguns comentários sobre perspectiva elevada. Uma outra sugestão é sempre, e que isso é uma sugestão que vem pelas possibilidades que são dadas pelo instrumento digital, né, que é pela tecnologia digital, é de fazer sempre uma série de imagens. Se a cena estiver interessante, se for uma coisa que captura, continue fotografando. Porque, diferentemente do tempo do filme, né, que em cada fotograma era uma imagem muito preciosa, o digital te dá a possibilidade de que você edite ou delete as fotos depois. Então, como acontece aqui nessa série de fotografias feita pelo William Silveira, né, você tem uma chegada de uma corrida em que os atletas estão cansados e a gente acompanha eles desabando, né? A última imagem, ou a penúltima ali, que são a foto, né, onde eles já estão no chão.
Se ele tivesse se satisfeito com as primeiras imagens, ele não teria essa imagem que é mais emblemática. Como a gente tem essa possibilidade, o digital não queima ou não gasta filme, sempre faça uma série, faça uma sequência, para depois escolher a melhor. E uma série, né, ela acaba criando uma coleção e que depois até podem ser trabalhadas conjuntamente, né? Porque aqui, se a gente voltar, a gente percebe, há uma montagem que dá um pouco de uma experiência cinemática, né? Que também é uma forma de exposição, né? Que também produz um outro tipo de conhecimento visual. Né? E essas séries de fotos, né, sequências, elas podem ser feitas de mais diversos temas. Natureza, rostos, né, moda, arquitetura e principalmente no esporte, quando você está lidando com o registro da ação, com o registro da emoção, né, com cenas e movimentos e trocas de posição que são muito rápidas e impermanentes. Né? Outro ponto é que, apesar desses grandes avanços tecnológicos, né, e a gente ter cada vez imagens com melhores resoluções, né, com mais qualidade, maior sensibilidade, né, essas curvas estão ainda para cima, né, a dica de fotografar ao ar livre, né, utilizar a luz solar, ela é ainda muito importante, né, porque é sempre muito difícil fotografar em ambientes fechados, né? Porque as situações elas sempre acabam por causar situações de pouca luz e muitas vezes geram frustração por provocar imagens borradas, sem nitidez. Então, prefiram sempre o ar livre. Usem e abusem do sol, né? Além das outras fontes de iluminação. Agora a gente faz um pequeno recorte, que eu costumo chamar de curso de fotografia em 30 segundos. Que é o seguinte: quando for fotografar, prefira sempre fotografe sempre a favor da luz do sol. Posicione o sol sempre às suas costas. Você está fotografando aqui, o sol ele tem que ficar por trás de você, na direção da sombra. Só essa pequena dica já é capaz de ajudar a produzir imagens com mais contraste, com mais vivacidade, com uma iluminação melhor, né, com cores realçadas, mais vivas. E como a gente pode ver, né, nessa imagem aqui, que ela entra como exemplo, né, porque é uma sombra bastante comprida, né, essa direção, essa é a luz para você seguir. Né, para aqui. Só seguindo essa luz e utilizando, né, escolhendo bem os motivos, a gente já gera uma qualidade de imagem. Então, quando estivermos num evento, né, olhar para a luz, essa percepção de como a luz se comporta é muito importante no resultado das fotografias. Talvez fundamental, porque a gente nunca pode esquecer que fotografia é luz. Lá, no princípio, a origem é a luz natural passando por um orifício. Então, quanto mais luz corretamente direcionada, a gente tem imagens melhores. Porém, é preciso ter um certo cuidado com uma situação que é muito comum. Né? A pessoa vê o pôr do sol, muito bonito, e diz para outra pessoa: ele está lindo, fica aqui na frente do pôr do sol. E aí, quando fotografada, principalmente de forma automática, o resultado que se tem é esse nessa imagem, uma silhueta. Embora a intenção desse fotógrafo aqui, ao fazer essa imagem, seja justamente essa. Né? Ele quis aproveitar a dramaticidade do pôr do sol. Né? Então, esse exemplo ele mostra a importância da direção da luz. Né? O que acontece aqui nessa cena é que há um alto contraste entre a figura e o fundo. E você tem a luz entrando diretamente, indo na direção da câmera, o que causa o chamado contraluz,
porque a luz ela vem em direção a quem está fotografando, ao instrumento. Então, ela gera essas imagens em silhueta, que, porém, como eu comentei antes, toda regra existe para ser quebrada, também é uma grande forma de expressão criativa, né? Então, mais do que estabelecer ou dizer como as pessoas devem se comportar fotografando, a gente quer trazer um panorama de ideias, né, de experiências, isso trazer, defender essa ideia de entender a luz e a sua direção. Porque a luz ela é tudo numa imagem. É fotografia escrita com a luz. Sem luz, não há foto. Ainda não se inventou um dispositivo capaz de registrar a total ausência luminosa. Até os raios-x, né, que foram uma invenção também do final do século XIX, né, que no começo eram entendidos como assombração, né, porque como se conseguia fotografar por dentro dos seres humanos, né, e, na verdade, é um espectro luminoso, invisível, né, que é capaz de produzir essas imagens. Então, até uma luz, né, a luz ela se comporta além do espectro que nós conseguimos ver, além daquilo que nós vemos. É uma série de outros espectros. Então, nunca podemos esquecer isso, que a iluminação é 90% de uma fotografia, ou mais. Por isso, sempre procure a melhor fonte, né? Comece a realizar esse exercício, mesmo sem câmera, fotografe sem câmera. Quando andar na rua, né, um dia de sol, comece a entender como a sombra se comporta ao redor de vocês. E aí comecem a olhar as cenas a partir dessa direção da sombra. Isso já vai lhe apresentar, já vai dar uma ideia boa de realce de cores, né, de iluminação dos assuntos e tal. Porque fotografia também pode ser feita sem câmera, né? Faz parte desse exercício, de olhar o comportamento da luz e pensar como ela reflete nos objetos. Então, por isso, repetindo, deem sempre preferência à luz natural. Uma outra sugestão, ela parte dessa relação entre figura e fundo, né? Porque a gente tem ideia, né, intuitivamente, o nosso olhar ele caminha para os assuntos, para os motivos, para a ação, principalmente no esporte. Mas uma dica bastante interessante, que exige um pouco de prática e treino, é pensar a ação a partir do fundo, como fiz nessa imagem aqui, né, na Mega Rampa, um evento de skate aqui no Rio de Janeiro. Eu vi que havia um enquadramento onde era possível mostrar o Cristo Redentor, né, que é um ícone da nossa cidade, e a partir desse fundo eu esperei que a ação acontecesse na frente desse fundo. Essa é uma técnica que não é muito simples assim de entender, mas quando você começa a praticar, começa a olhar a luz e os fundos e pensar, por exemplo, chega num jogo de futebol, num ginásio, né, olhar a direção da luz e o fundo que se quer fotografar. Muitas vezes há alguns lugares em que você gera um fundo confuso, com redes, com materiais colocados, enfim. Muitas vezes as imagens melhoram com uma simples mudança de posição, às vezes muito discreta, ou até de enquadramento de baixo para cima, de modo que as coisas que estão a chão sumam. E isso é treino. O olhar é treinável, né? E isso parte de um reconhecimento do mundo, do entendimento, né, dessa natureza da luz. Outra dica, em termos de resultado, que é importante, né, é que você evite usar o zoom digital, principalmente em telefones celulares, porque é praticamente certo
de que a imagem perderá a qualidade, né, perderá a nitidez. Que muitas vezes não acontece ali na telinha do celular, mas quando você transfere a imagem para o computador, ela aparece borrada, ela aparece não nítida. Porque, então, voltando àquela dica, encher o quadro, evitar utilizar essa dica que, de certa forma, conversa com aquela, aproxime-se, chegue perto, vá mais para perto, né? Seja o zoom, utilize o zoom das pernas do caminhar. E, por fim, assim, dentro dessa coleção de sugestões, concentre-se nos bons momentos, né? Quantidade não é qualidade. Como a gente mostrou, tem gente que sai fotografando tudo, né? E aqui a gente coloca esse ponto, né, principalmente a partir do pensamento do Henri Cartier-Bresson, que foi um dos maiores fotógrafos de todos os tempos, né, que ele comparava a atividade fotográfica ao tiro com arco dos arqueiros zens, né? Não saia disparando seu arco aleatoriamente, né? Porque a filosofia do Zen, ela diz que não é o arqueiro que dispara a flecha se dispara sozinha. E que o mais importante para o arqueiro é controlar a sua respiração. Então, eu acho que a ideia do Bresson sobre a fotografia, ela é muito interessante, porque ela comunica um pouco isso. Respire, né? Não, tente controlar a ansiedade, né? Concentre-se em poucos e bons momentos, né? O que visualize as imagens, o que você quer mostrar, qual fundo pode me ajudar a mostrar melhor, né? Como a luz, a direção da luz está incidindo na minha cena, no meu evento, e assim, aperte o botão, dispare a flecha. E muito importante também, né, assim como uma atividade prévia ao ato de fotografar, é conhecer as possibilidades do seu aparelho. Hoje em dia, né, com essa grande quantidade de fabricantes, né, e que, de certa forma, com esse avanço tecnológico, a gente tem telefones sendo lançados quase que diariamente, né, novos modelos, novas câmeras, 2 lentes, 3 lentes, 5 lentes, né, celular para astrofotografia, para fotografia astronômica. Então, a gente não tem como acompanhar. Então, a partir do dispositivo que você tiver, estude, né? Porque alguns pequenos ajustes, muitas vezes fazem diferença significativa. Como, por exemplo, os iPhone, você coloca a regra dos terços em ajuste câmera, composição, grade. E aí a imagem já passa a aparecer. No Android também, né? Nas configurações, você desliza o menu até encontrar as linhas de grade e ativa esse recurso. Alguns telefones eles têm o modo retrato, que é um modo mais moderno, né, de fotografia com celular, que emula a estética das câmeras profissionais, né, que causam um desfoque grande entre a figura e o fundo. É por isso que ele é modo retrato, né, portrait, que é feito para se causar essa impressão, que é muito semelhante a umas lentes, né, de profissionais de alta luminosidade. E muitas possibilidades podem ser ajustadas, né? A resolução das imagens, o tamanho, os contrastes, o tipo de cores, a estética. Existem, né? A grande maioria dos celulares ela produz imagens em preto e branco, né? Para quem gosta de uma perspectiva uma coisa mais artística, né? A saturação, a vibratilidade, e infinitos outros recursos, né? Que conforme as atualizações de software vão acontecendo, os novos lançamentos. Então, o mais importante é conheça o seu aparelho, né? Faça teste, entenda do que ele é capaz, como ele pode ser usado. Mas sempre lembrando, né? As regras, né, num processos artísticos, emocionais, intuitivos, elas existem para serem quebradas. E para a criatividade, não há limite.
Para terminar essa parte aqui, digamos, teórica, né? A gente chega ao segundo momento, é o momento após a fotografia, após o evento. Porque durante muito tempo, né, necessitou-se de softwares profissionais de edição de fotografia. E hoje, os celulares, ao miniaturizarem a câmera fotográfica e acoplarem, né, eles também, hoje, todos os celulares têm programas de edição próprios, todos os telefones. Então, edite suas fotos, né, porque as ferramentas de edição elas permitem uma série de ajustes, como recorte, como ajuste de cores, como brilho, como contraste. Às vezes tem alguns que têm até redução de olhos vermelhos, enfim, tem uma série de filtros de automações que possibilitam, né, ajustes de enquadramento, ajustes de horizonte. São pequenos detalhes que, conforme a gente vai praticando, a gente vai percebendo que fazem muita diferença. Então, assim como conhecer as possibilidades para a captura, também é muito importante conhecer as possibilidades de pós-produção, que é a edição. Agradeço a escuta e passo a palavra novamente para a nossa pesquisadora Patrícia França. Muito obrigada, Daniel. Gente, o Daniel abordou e explicou de forma brilhante, né, aspectos importantíssimos para a gente fazer ótimas fotos com o nosso celular. Então, eu vou refletir brevemente sobre algum desses aspectos, tá? Que podem parecer, às vezes, meio assim, passar desapercebido, parecer uma coisa boba, mas não é. Então, em primeiro lugar, limpe sempre a lente antes de fotografar. Pode até parecer óbvio, mas não é. A maioria das pessoas esquece de fazer a higienização das lentes antes de começar a tirar as fotos e, como consequência, as imagens acabam ficando embaçadas e isso reduz a qualidade da captura. Então, é sempre importante limpar a lente antes de fotografar, mesmo que ela pareça limpa. Tá? E dê preferência a lenços específicos para limpeza de eletrônicos, ou então escolha um tecido macio para não arranhar ou danificar, né, o equipamento. Encontre um lugar com a melhor fonte de luz. Isso o Daniel também falou bastante, só vou falar uma coisinha pequena, né? Essa dica é: quanto mais luz ao redor do item fotografado, mais nítida será a foto. Já se a luz for direta, é mais difícil de controlar a imagem, que pode sair superexposta, ou seja, clara demais. Por outro lado, se a fotografia for feita contra a luz, a imagem pode sair escura, subexposta. Então, essa dica ela vale para a luz natural e também para a luz artificial, mas sempre que possível, dê preferência à luz natural. Evite usar o flash, né? Nem sempre é possível encontrar a melhor fonte de luz, mas isso não quer dizer que usar o flash vai ser a melhor alternativa, né? Porque quando o ambiente está muito escuro, o flash ele vai atuar como um objeto invasivo, acentuando todos os contrastes da foto, né? Então, você pode acabar com uma imagem com muitas sombras e áreas muito claras. Então, é bom você esperar para fotografar quando existir uma boa iluminação, ou então encontrar um espaço onde as paredes sejam brancas para ajudar a refletir a luz. Use a regra dos terços, né, como o Daniel também falou bastante, né? Esse recurso ele faz com que a tela seja sobreposta por várias linhas inspiradas na regra dos terços, um princípio da fotografia que diz que toda foto deve ser dividida em terços horizontais e verticais, somando 9 partes no total. Lembre-se de ajustar o foco. Quantas vezes você já fotografou a cena perfeita e quando foi ver a foto, ela saiu embaçada? Então, para evitar que isso aconteça, é preciso lembrar sempre de ajustar o foco. Utilize o modo manual.
Isso porque, através dele, é possível controlar cada uma das etapas da captura, como o foco, a exposição, a velocidade do obturador e outras configurações. Então, é bom você sempre reservar um tempo para testar todos os ajustes até encontrar a composição que você mais gosta. Evite usar o zoom do celular. Segure o celular com as duas mãos. Quando você segura o celular com apenas uma mão, o risco da foto sair tremida é grande, porque você perde estabilidade. Por isso, sempre segure o celular com as duas mãos de forma firme. E uma boa técnica é você apoiar os polegares na base do celular, os indicadores nas laterais e os outros dedos na parte traseira, que vai garantir que a sua foto vai sair nítida e você ainda vai estar evitando as quedas, né? Queda de aparelho. Escolha um assunto para focar. As melhores fotos, elas costumam ter um elemento em destaque. Por isso, é importante você assim, escolher um ponto da imagem para focar e pensar em como você pode fazê-lo se destacar ainda mais. Pode ser fotografando em um cenário neutro ou usando a nossa tão falada regra dos terços. Preste atenção ao espaço negativo. Espaço negativo, gente, é a área ao redor daquilo que você escolheu como assunto principal da sua foto. Pode ser o céu aberto, uma parede grande, uma paisagem de fundo. Porque, apesar de ter no nome espaço negativo, essa técnica ela é muito positiva para a foto, porque ela ajuda a destacar ainda mais o objeto fotografado. Então, experimente novos ângulos, né? A fotografia também se beneficia de uma mudança de perspectiva, né? Brincar com ângulos inesperados pode fazer com que a sua foto se diferencie de outras, tornando ainda mais memorável. Use as linhas a seu favor. Lembra, a gente já falou várias vezes, estamos toda hora tocando no nome regra dos terços, né? Mas é porque ela também, a regra dos terços, ela também pode ser encontrada na vida real. Tipo, elas são chamadas de linhas principais e são naturalmente tão simétricas que podem ser usadas como guia para o restante da imagem. Por exemplo, escada, trilhos de trem, estradas, fachadas de edifícios possuem estruturas retas e alinhadas que ajudam a dar a sensação de profundidade. Né? Não esqueça de capturar os detalhes. Às vezes são as pequenas coisas que fazem uma imagem ser lembrada. Então, você usa o modo manual do seu smartphone para aumentar a nitidez e o foco para o limite máximo. Né? Então, também é possível comprar lentes macroavulsas para o celular e acoplá-las na câmera para capturar detalhes com ainda mais precisão. Aprenda a usar o temporizador e o tripé. Essa dica é importante porque, geralmente, as pessoas acabam se cortando da própria foto ao tirar uma selfie, ou fica com vergonha, né, de pedir para desconhecidos tirarem a sua foto. Então, combinar o temporizador do celular com o tripé, ele vai permitir que você defina uma contagem regressiva antes de tirar a foto, além de manter a estabilidade do celular, para que a captura saia o mais nítida possível. E, por último, faça os ajustes necessários, né? Mesmo seguindo todas essas regras, nem todas as fotos vão sair com a qualidade máxima, mas é possível fazer pequenos ajustes na etapa da edição. Então, o próprio celular, ele disponibiliza diversas opções de ferramentas para regular o brilho, o contraste, a saturação e outras variáveis da foto, né? Então, sem que você precise baixar um aplicativo extra para isso. Né? Editar como um fotógrafo profissional, para editar como um fotógrafo, você deve evitar aplicar filtros, né? E não fica tentando buscar deixar a imagem perfeita. Você foca apenas no objeto ou fato que precisa ser ajustado para não perder a alma da sua foto. Então, gente, a fotografia, ela também é um processo artístico, emocional e mental. A visualização compreende a habilidade de se prever uma imagem antes de apertar o botão do disparo.
Até aí, o processo criativo pode ser ensinado e praticado. O resto fica por conta do domínio do campo visual e de um olho criativo, coisas que não se ensinam, mas que podem ser estimuladas e reconhecidas. Então, pessoal, é importante praticar. E agora eu vou passar, a nossa oficina vai seguir com a pesquisadora extensionista e arquivista da Unirio, Tayane Vandenberg. Oi, novamente, pessoal. Neste momento, né, eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades arquivísticas de descrição das fotografias. O objetivo nesta parte aqui da apresentação é passar informações que visam facilitar a descrição para a posterior busca e acesso das imagens, a entendendo como um documento que serve de prova das atividades que são desenvolvidas no âmbito do projeto Escola de Campeões. Como vocês já devem ter percebido, né, a partir das falas dos pesquisadores anteriores, a fotografia ela possui uma linguagem diferenciada e, por isso, necessita ser decodificada para ser compreendida. Então, assim, além de observar e identificar, também é necessário compreender o significado da imagem em uso, sendo necessário realizar a identificação do conteúdo retratado para evidenciar a finalidade dessa imagem captada. Por isso, é necessário descrever a imagem com metadados que sejam o mais precisos possível, né? E também, além disso, ao utilizar as fotografias para apresentar os registros de eventos do projeto Escola de Campeões, a gente também tem que levar em consideração e pensar na inclusão das pessoas com baixa capacidade de visão ou cegas. Por isso, descrever uma imagem é uma ação extremamente importante também para a inclusão, aplicando-se a possibilidade da audiodescrição na imagem em postagens, por exemplo, pois é extremamente importante tornar a informação acessível para todas as pessoas. As orientações que eu vou apresentar aqui para vocês agora, elas também são fornecidas nos cursos de capacitação que são ministrados dentro da universidade e têm o intuito de promover uma gestão documental eficaz das fotografias. E são as seguintes. Optar, né, por nomear os arquivos de forma simples e diretamente nas imagens, sempre que em caixa baixa e sem uso de acentos ou cedilhas. Padronizar a forma de guardar digitalmente as suas fotografias. E aí nós apresentamos duas sugestões, que são, você pode nomear por assunto. No caso do projeto Escola de Campeões, né, aí é algo que eu preciso falar, não basta descrever, colocar, né, na imagem Escola de Campeões, porque desse modo você vai encontrar milhões de imagens que são do projeto. Então, o ideal é você associar ao evento específico no qual aquela imagem foi produzida, né? Definindo, né, o evento, a oficina ou a atividade em si que ocorreu. Uma outra possibilidade é nomear por data. E aí você pode optar por inserir, começar essa descrição, né, dos metadados apenas utilizando o ano e aí depois colocar outros descritores, ou então utilizar a padronização ano, mês e dia. Você pode ordenar primeiro pelo ano, agregado, né? Como eu falei anteriormente, agregado a esse nome. O evento é a oficina que ocorreu, como nesse exemplo que vocês estão vendo, esse primeiro exemplo aqui com a fotinho, né? Que 2024, underline, fotografia, oficina, underline, escola de campeões. Ou você pode ordenar com o ano, mês e dia, e aí nesta ordem, para que ela fique já cronologicamente organizada, né? Todas as suas fotografias referentes àquela data, elas já vêm no computador, já todas automaticamente em ordem cronológica. Eu particularmente recomendo mais esse uso porque ele tem mais descritores, né? Você tem mais possibilidades de busca da imagem.
Esta última opção, ela pode, então, até ser compreendida como talvez a mais completa, mas, obviamente, que fica a critério de cada grupo, né? Ou cada indivíduo, cada pessoa daqui, optar por um modelo de padronização dessa descrição. Mas o importante é adotar um modelo padrão de descrição e seguir com ele, para facilitar a busca e o acesso. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de 2 imagens que já foram apresentadas nessa oficina, né? Mas as descrevendo, né? De uma maneira que consiga realizar a busca. Então, seria iniciando com a data, né? Com o ano, mês e o dia. Então, essa informação aqui nós temos que ela foi feita no ano de 2024, no mês de abril, no dia 16. É do projeto Escola de Campeões e ocorreu em Iguaba Grande. Então, já são aqui algumas maneiras, né? Apresentando para vocês algumas maneiras que vão facilitar essa busca. Então, nessa imagem, a gente consegue fazer a busca pelo local, né? E pelo ano, né? Pela data. E isso facilita muito o uso posterior dessa imagem, por exemplo, em relatórios ou em postagens que precisam ser feitas, né? E a gente consegue perceber que são várias camadas de metadados que vão facilitar essa busca. E sem eles, depois se torna muito difícil encontrar a imagem. Como, por exemplo, eu trouxe essa imagem aqui para vocês sem nenhum descritor. Se torna apenas uma imagem, mas que eu não consigo, a partir apenas dela, né? Se eu não conhecer o local, né? Se eu não tiver ido a esse local, eu não consigo perceber qual é a contextualização dela, né? Então, assim, eu inseri essa imagem para evidenciar como que a imagem sem descrição, ela fica totalmente descontextualizada. E aí a gente percebe a necessidade de descrever corretamente essa imagem, porque a gente, nessa fotografia específica, eu não tenho como afirmar qual foi o evento que aconteceu nesse local, quando e nem onde ele ocorreu, né? E eu também trouxe essa imagem para mostrar para vocês, né, para destacar para vocês também sobre a importância de priorizar os cliques fotográficos preferencialmente de forma que apareça, né, o banner ou o uniforme do projeto Escola de Campeões. Isso é importante para demarcar, né, para demarcação desses espaços que são cedidos para a realização das atividades. E também para que o registro fotográfico seja um documento das atividades de execução do projeto. Agora, eu trouxe aqui para vocês, né, algumas propriedades da fotografia digital. Em todo arquivo digital, tem um conjunto de dados que são, né, as propriedades daquele documento. E dependendo da configuração do seu sistema operacional, né, do computador, você pode acessá-la bastando clicar com o botão direito do mouse. E saber disso é importante porque nem sempre nós lembramos quando as imagens foram criadas, né? E quando a gente acumula ela nos nossos dispositivos. E aí, nessas propriedades da imagem, da fotografia digital, a gente consegue visualizar metadados como o nome do arquivo, a data de criação, o local onde ela está salva, né? Entre outros. Agora eu vou aqui apresentar, né, falar com vocês sobre como criar uma pasta no Google Drive, de modo bem breve, né, mas que é importante para manter as fotografias do projeto Escola de Campeões salvas em Drive, para a gente evitar a perda deste documento, evitar armazenar exclusivamente no celular sem essas imagens estarem associadas a uma conta, por exemplo, né, pode ser outra, mas, por exemplo, uma conta do Google Drive, né? Que hoje, com uma conta no Google Drive, com a autorização, essas imagens elas já são salvas automaticamente para a nuvem. E aí, caso queira, né, tenha interesse de criar uma conta, é algo bem simples. E aí as etapas são basicamente as seguintes, né? Você primeiro clica no ícone do Drive, que é esse triângulo colorido que vocês veem no lado esquerdo, né? E depois onde está escrito Novo.
Aí você vai abrir uma outra guia, e aí é só clicar em nova pasta. E aí vai aparecer essa terceira caixa que vocês estão vendo aí. E a partir daí é só você nomear essa sua nova pasta, de preferência seguindo aqueles modelinhos que eu falei anteriormente, né? Seguindo aquelas padronizações arquivísticas que eu falei para vocês anteriormente. Acerca das extensões existentes para o armazenamento de fotografias, dois desses tipos são... existem outras extensões de armazenamento, mas aqui hoje eu trouxe para vocês o JPEG e o PNG. Sabendo da realidade, como até o Daniel muito bem explicou lá no início, que hoje em dia a principal máquina, né, fotográfica que nós temos e que nós utilizamos é o celular. Então, uma alternativa para aumentar a qualidade das imagens nas configurações do celular é você ir na parte, né, de configuração da imagem do celular, só que isso vai variar muito de aparelho para aparelho. Sabendo que as imagens em JPEG, elas não têm uma altíssima qualidade, mas como o importante é o registro, aquele acontecimento, ela baixa. Obviamente, se puder ser utilizada uma máquina digital de altíssima qualidade, melhor ainda, porque aí os pixels da imagem, né, vão estar excelentes para poder fazer impressões, né, algo do tipo. E uma sugestão que a gente deixa aqui para vocês, que também é mais segura para armazenamento, é converter a imagem para PDFA, porque esse padrão ele atende à conformidade da norma ISO para preservar os seus documentos eletronicamente a longo prazo. Então, o que vocês podem fazer? Selecionar as principais imagens e salvá-las em PDF. Isso facilita muito a preservação a longo prazo dessa imagem, que é algo que é muito importante de ser lembrado quando a gente está falando do ambiente digital. Agora eu passo a palavra para a pesquisadora Alice Veridiana, que é arquivista da Unirio e pesquisadora no projeto Escola de Campeões. Alice, seu áudio está desligado. Bom dia, obrigada a todos que ficaram aqui até esse momento. Na verdade, boa tarde, né? Eu vou tentar fechar sendo o mais breve possível, até porque não adianta debruçar muito, porque além de ser um campo, né? O campo da fotografia muito dinâmico, ele é complexo, e aqui a ideia é só dar um panorama geral para o projeto Escola de Campeões, né, dentro da produção institucional de imagens, né, das fotografias, dos registros, um pouco do que vocês devem se atentar, né, dentro das atividades de vocês. É trazer um pouco de técnica, de conhecimento técnico bem en passant, e também conscientização. Então, vamos lá, né? Por que armazenar as fotografias? E armazenar, como diz o título ali, adequadamente. Porque as fotografias, elas vão servir como testemunha das atividades, né, institucional, no âmbito da escola, dos projetos, dos polos. Então, por esse motivo, é importante ter essa atenção, porque a gente já produz com tanta facilidade, né, como já foi visto aí, e muitas vezes a gente não se atenta para a questão e importância da guarda, só que essa guarda, ela é permeada por fragilidades e riscos de perda, né? Imagine agora, enquanto nós estamos aqui nessa oficina,
quantas imagens não estão sendo produzidas, né, numa velocidade vertiginosa? E como será o destino dessas imagens, né? Quantas delas permanecerão para além do registro do agora? Quantas serão acessadas no futuro, né, a curto, médio e longo prazo? Para falar sobre guarda e fragilidade, a gente precisa falar rápido sobre fotografia em papel, né, que não é o objetivo, assim, mas é preciso falar, porque muitas vezes a instituição imprime para colocar num relatório, manda revelar, né, não é imprimir, é revelar para colocar num relatório, para usar numa exposição, por algum motivo que seja, né? Então acaba produzindo alguma fotografia ainda em registro papel. Então tem que ter atenção para a instabilidade física e química dessas fotografias, que isso tem a ver com temperatura, influência da temperatura, o controle da umidade, luminosidade desse ambiente onde essas fotografias serão guardadas, tá? Os sinistros. A gente tem agora aí, né, acontecendo nesse exato momento com Rio Grande do Sul, né, a cidade ficou embaixo de água. Quantas instituições públicas e privadas não perderam seus registros, né, de todas as espécies possíveis, né? Então, são esses eventos, né, da natureza que também nos surpreendem e muitas vezes não tem como evitar, mas é bom nós estarmos atentos. Assim como nós estamos atentos na nossa casa para os nossos registros, nossos documentos, nossas coisas no âmbito privado, institucionalmente a gente também tem que estar atento para essas questões. Em se tratando das fotos digitais, também tem um risco de perda, né, em relação à obsolescência dos suportes, do suporte tecnológico, né? Seja lá o que você estiver usando para guardar os seus arquivos, né? Disco rígido, pendrive, HD externo, seja lá o que for, tem que ter cuidado e observar as questões da obsolescência, né? Um exemplo muito que eu posso trazer pessoal é que esse notebook aqui mesmo que eu estou falando com vocês, participando do projeto, né, agora da oficina, o meu notebook anterior a ele tinha entrada para CD. E quando eu fui adquirir esse, nenhum na loja tinha mais entrada para CD. Isso já tem tempo, tá? Uns 4, 5 anos. E eu tinha muitos documentos, muitos arquivos em CD. Eu tive que fazer a migração de suporte, né? Passar essa informação para um outro suporte, porque a partir daquele momento, eu trocando, eu não teria mais como ter acesso a essas informações, tendo em vista que esse notebook já não teria mais entrada para CD. Isso é um exemplo de obsolescência tecnológica. Tá? Além disso, os sinistros, né, que os nossos periféricos, onde a gente guarda nosso CD, nossos computadores, também podem sofrer sinistros, incêndio, fogo, enchente, né? Então, também eles não estão livres, a não ser que estejam na nuvem, né? Eles não estão livres dessa perda. E também, mesmo que coloque na nuvem, ainda tem as questões que implicam nos riscos de perda, né, dessas imagens, a questão do custo, né, de armazenamento em nuvem. Então, a instituição ela tem que estar preparada também e para se planejar financeiramente, para ver o quanto isso, eu vou falar logo no slide agora próximo, nessas questões de planejamento. Eu trago aqui 2 imagens para vocês, só para ilustrar. Essa primeira imagem em preto e branco aqui, ela é um registro da primeira formação da seleção brasileira, foi um campeonato em Laranjeiras, em 2014. Esse acervo ele é custodiado pela gerência, o acervo, né, onde se encontra essa foto, um conjunto de fotos, né, da seleção brasileira, ela está na gerência de patrimônio, de memória da CBF.
Logo abaixo, a gente tem um registro de uma atividade do Arquivo Central, que nós fomos no Centro de Memória do Flamengo, né? E essa foto ela faz parte agora de um documento, né? Porque está comprovando uma atividade institucional do Arquivo Central, que levou estagiários, estudantes de museologia, arquivologia, biblioteconomia, para conhecer, né, o Centro de Memória do Flamengo, o patrimônio histórico do Flamengo, sendo que existe uma diferença entre as duas. Existe uma distância temporal de exatamente 110 anos. A primeira ela foi tirada em 1914 e a segunda em 2024. Será que daqui a 110 anos nós vamos acessar essa segunda foto aqui em formato digital? Essa daqui, quem procurar lá no Centro de Memória da CBF vai ter acesso a essa foto. Claro que aqui eles digitalizaram, disponibilizaram ela, né, na web, e eu fui lá nas minhas pesquisas para preparar a minha contribuição aqui para vocês e tive acesso a ela. Olha só que interessante, né? Dando continuidade, então, a gente precisa atentar, dentro de tudo isso, para um ciclo básico de gestão dessas fotografias, tá? Cujo objetivo é possibilitar o acesso, a recuperação e a preservação sem perda da integridade desses documentos. Em suporte papel, nos casos das fotografias em suporte papel, é importante analisar as diferentes espécies fotográficas e as suas necessidades específicas, analisar o estado de conservação que deve ser feito tanto individualmente como em conjunto, observar sistemas de acondicionamento e de armazenamento, né? Se elas estão bem, não estão jogadas de qualquer forma dentro de armários, de sacos, elas devem estar condicionadas minimamente dentro de caixas próprias para isso, separadas, né? Para que não exista a possibilidade de colar uma fotografia na outra, né? Dependendo da faixa de idade de quem está assistindo aqui. Eu me lembro disso, né? Quando minha mãe, há um tempo atrás, ia pegar fotos para mostrar, encontrava a foto toda colada uma na outra, né? Por conta de umidade e água e chuva. Então, esses cuidados devem ser observados, né? Por isso é importante separar as fotografias com um papel próprio, recomendado. E eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso tem como encontrar, né, na internet, né, em sites como do CONARC, da própria Funarte, recomendações para guarda e conservação, senão acaba ficando muito extensa aqui a oficina. Tratamentos de limpeza, né, para estabilizar as sujidades que são encontradas nessas fotografias, as regras de manuseio, nunca manusear depois de consumir alimentos, não utilizar fita cola, clipes, etiquetas autocolantes diretamente sobre as fotografias, sempre que possível usar luvas. Não se deve também, gente, guardar um material fotográfico jamais em ambiente que receba luz direta, poeira, calor e umidade constante. Sempre está observando isso. E também que corra risco, né? Potencial risco de vazamento de água, encanamentos, coisa e tal, ou também de entrada de chuva, né? Sobre as fotografias digitais, também, a gente tem que pensar nesse ciclo básico, embora elas sejam digitais, elas também exigem esse ciclo básico, né, de atenção na gestão delas, para que a gente consiga acessar futuramente. Então, uma coisa que eu preciso alertar, que é importante falar com vocês, né? A gente está falando aqui direcionado para uma organização, né, que é institucional, que precisa, que já falou aqui que esses documentos a gente está abordando no sentido de que vocês estão produzindo documentos,
que vão comprovar as atividades do projeto Escola de Campeãs, também é para a memória e para a história do projeto, né? Escola de Campeãs, né? Para comprovar, fazer relatórios, como já foi dito. Então, é importante vocês delegarem essa responsabilidade, se possível, para alguém. Delegar essa função e essa missão da gestão das fotografias, desde o que depois que é o pós, né, a pós-fotografia, o que acontece com esses registros depois, aí a gente pode falar a partir do que a Tayane já explicou, né, que vai criar as pastinhas, vai colocar na nuvem, até aí quem está envolvido com as ações sabe como nomear, como datar, mas e depois disso? Quem é que vai guardar? Quem é que vai ficar responsável quando aquela fotografia, aquele evento é solicitado, saber aonde está? Em que periférico está? Em que computador? Em que notebook? Como é que isso está sendo guardado, né? Então, é importante delegar isso para uma pessoa. Porque um exemplo meu particular aqui, tem dia que eu paro e falo assim, meu Deus, a gente tira tanta foto, né? Eu tenho que tirar um dia, um tempo para organizar minhas fotografias. E no âmbito da minha vida privada, que é uma coisa muito menor, é uma demanda muito menor, mesmo assim eu não tenho tempo. Imagine atividades que acontecem o tempo todo no âmbito do projeto, depois como é que vocês organizam isso se deixar acumular, né? Então, definir primeiro uma pessoa, depois uma matriz, tá? Para essas fotografias. No meu caso aqui, vou dar um exemplo. A minha matriz é o meu notebook. Eu coloco tudo aqui. Mas eu faço um backup, que é o meu HD externo. Tá? Algumas coisas eu coloco na nuvem, ainda estou trabalhando isso, mas o meu backup principal, a minha matriz é o meu notebook, o meu backup é meu HD externo. É um exemplo para simplificar para vocês. Importante fazer um inventário. Onde estão as fotografias de vocês desses eventos? Parar, delegar essa pessoa para fazer um inventário de tudo que foi produzido no âmbito de todos os eventos, de todos os polos, inventariar. Identificar as duplicidades de imagens de forma a racionalizar, sabe? Porque na tentativa, às vezes, de fazer vários backups, acaba também fazendo várias duplicidades dessas imagens. Identificar o volume de dados digitais que vocês precisam, né, para armazenar essas imagens também. Planejar recursos de backup, de migração de dados e manter processos contínuos de verificação da integridade desses arquivos, né, se eles não estão corrompidos, que às vezes pega um pendrive ou um HD externo, faz esse backup, tira da matriz, tira do celular, coloca nesse recurso informatizado e deixa ele lá por meses, por anos, por 2, 3 anos. E quando você vai ver, o arquivo está corrompido. Aí chega lá um chefe, lembra daquele evento, do início do projeto, no ano tal. Aí você vai, tá ali no HD externo, você vai lá, está corrompido. Você não consegue mais abrir. Então, é importante também que essa pessoa que deveria ser né, responsável por esse ciclo básico, por essa gestão desse acervo de imagens, ela também monte um cronograma para verificar mensalmente, a cada 2 meses, a cada 6 meses, verificar se aquelas imagens estão acessíveis e não estão corrompidas. Enfim, gente, isso aqui foi para trazer, né? Essa parte é uma reflexão, na verdade, para vocês. Como a gente já falou, né, anteriormente, as imagens que são produzidas no âmbito institucional, elas fornecem dados, né, no nível detalhado, né, que muitas vezes em um texto, em um relatório,
não vai conseguir ter esse nível de detalhe. É por meio das imagens que é possível produzir conhecimento, né? Produzir história, conhecer a trajetória da instituição, dos projetos, né? Dos acontecimentos, de tudo que foi realizado pelo projeto Escola de Campiães. Muitas vezes são essas imagens que vão falar pelo projeto, né? No âmbito cultural e social, o impacto, né? Que esse projeto tem, então é nela que vai garantir essas informações. Então é importante refletir sobre as imagens para a memória institucional, tá? Então, por isso é que praticamente eu já respondi, né? Por que registramos os acontecimentos? Por que a gente precisa avaliar? Para ter minimamente um controle, porque às vezes a gente produz e não tem atenção nenhuma para esses aspectos e acaba que o projeto não consegue recuperar nada no momento hábil, né, para utilizar. Então, essas fotos, tanto em suporte papel como digital, elas têm esses diversos fins para fonte histórica, como fonte probatória, como fonte para memória institucional e fonte de memória, no nosso caso particular, né, que não tem como não falar sobre isso, né, familiar e afetiva. Finalizando, a gente traz aqui para vocês um poema, né, sobre guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma, em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser iluminado por ela. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarde um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Aí eu peço aqui licença para parafrasear essas últimas duas frases aqui, né? Falando da fotografia. Por isso, o lance da fotografia, por guardar-se o que se quer guardar, que é, no nosso caso, a fotografia, né? Agradeço a todos que ficaram aqui até esse momento. Aqui são referências que foram usadas, né, para organização e produção dessa oficina. Essa oficina ela será disponibilizada no YouTube, tá? Para quem puder, divulgue, por favor, essa oficina no YouTube, e a gente agradece a atenção de todos em nome do projeto, a nossa participação da Unirio, que ficaram até esse momento.